Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, né, para mais uma noite de estudos, que nós possamos estar harmonizados, estar disponíveis, né, para aproveitar bastante os ensinamentos que aqui vão nos ser ministrados, né? Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa reunião. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, que possamos estar harmonizados, abertos a receber todos os fluidos benéficos que a espiritualidade amiga que se encontra nessa casa trabalha, mesmo enquanto estamos ouvindo a palestra, atentos, prontos para absorver as lições que muito nos acrescentam e que podem facilitar a nossa caminhada terrena que a doutrina nos apresenta. E que nossos irmãos que farão uso da palavra possam ser intuídos e claros ao expressar esses valiosos conceitos que nós encontramos na doutrina espírita. Graças a Deus e que assim seja. Bom, primeiro nós vamos ter a nossa irmã Valéria, que vai falar sobre a transformação que o Espiritismo proporciona. Com vocês, Valéria. Vamos lá. Boa noite a todos. Quando eu pensei nesse tema, não estava frio assim não. Eu falei, gente, e aí a pergunta, né, que me motivou a fazer a reflexão da noite de hoje era essa, né? O que nos traz a doutrina espírita? O que nos traz a casa espírita? E num dia como esse, frio, né? Mas aí a gente sabe, né, que a gente vem aqui para aquecer, né, os nossos corações, para a gente compreender um pouco mais, né? Mas eu não imaginava que ia estar fazendo esse frio que está hoje, mas tudo bem. Vamos prosseguir. Ainda estamos no inverno, né? Então, daqui a pouco ele vai indo, mas enquanto está no inverno, vamos lá. E aí pensei, né, o que a doutrina espírita nos desperta? Porque a gente tem, é uma pergunta que cabe, né, nas nossas reflexões, já que a gente vem, já que a gente procura a doutrina, que a gente estuda. O que nos motiva? O que faz a gente sair da nossa casa e vir aqui, à casa espírita? O que nos trouxe, né, ao espiritismo, né? E aí também outra reflexão. Como cada um de nós está aproveitando esse conhecimento? São reflexões que a gente tem que se fazer, né? Porque a gente tem que saber se isso está sendo bom para a nossa vida, se isso está ajudando, como disse a Cristina, se esse conhecimento, né? Se todas essas máximas, se todo esse conhecimento que os espíritos vieram nos trazer, o que ele está transformando a nossa vida? E aí, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E começamos assim, ó. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. O das manifestações, os dos princípios da filosofia e moral que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí, as 3 classes, ou antes, os 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles, é uma ciência de experimentação, né? E muitas pessoas realmente só querem saber do aspecto científico da doutrina. Só se interessam pelas manifestações, chegam à casa espírita querendo saber, como é que é a reunião mediúnica? Como que eu posso participar da reunião mediúnica? Né? Estão interessados e voltados só para essa parte das manifestações. Segundo, os que compreendem as suas consequências morais. Porque, realmente, né, os espíritos nos dizem que o objetivo único, exclusivo da doutrina espírita é nos ajudar no nosso aperfeiçoamento moral. É para isso que ela foi trazida, é para isso que ela foi revelada por Kardec, para nos ajudar na nossa transformação. Então, a gente já compreende as suas consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral.
Porque não basta a gente compreender, né? Essa moral que a doutrina espírita traz é a moral de Jesus, que já esteve aqui há mais de 2000 anos, né? A doutrina espírita só trouxe essa moral com mais alguns esclarecimentos, exatamente para nos ajudar, né? Porque muitos ensinos de Jesus foram mal compreendidos, foram mal traduzidos, e a gente ficou um pouco assim, sem entender com clareza. Então, né, a moral do Cristo é a moral espírita, não há diferença, né? Porque Jesus foi o espírito mais puro que aqui já esteve. Então, ele trouxe as suas leis, e o espiritismo é uma consequência dessas leis. Não tem nenhuma nova moral que o espiritismo institui, né? Mas aí é isso aqui, os que a praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Porque nós ainda estamos nesse momento. Nós temos que nos esforçar muito para praticar a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos inferiores. Estamos na escala evolutiva muito no comecinho, né, da nossa trajetória espiritual. Então, a gente tem que se esforçar, sim, para colocar isso em prática. Isso não é uma coisa ainda natural e espontânea, que a gente pratique o bem, não. Será, mas agora, nesse momento atual da nossa encarnação, na escala evolutiva, nós estamos aí. Espíritos ainda muito, né, com muitas paixões, com muito egoísmo, com muito orgulho, que precisa ser trabalhado, né? E é também interessante a gente ver, porque, é claro, se a gente parar para pensar na nossa vida, né, numa encarnação, olha como a gente consegue mudar muitas coisas, né? Se a gente fizer pensar numa coisa, pô, eu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, olha a maneira que a gente tinha de pensar acerca de um monte de coisas. E hoje, numa única experiência aqui, nessa existência, a gente muda muitas coisas, a gente aprende muitas coisas, a gente passa por muitas experiências. E assim vai acontecendo com o nosso espírito, conosco nessa caminhada. De encarnação em encarnação, nós vamos adquirindo mais progresso. Pode ser que nós não estejamos aqui pela primeira vez, nem tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Pode ser que a gente já tenha tido acesso a esse conhecimento numa outra oportunidade, e agora a gente veio de novo para continuar esse estudo, ou isso vai acontecer numa encarnação futura, mas para quê? Para que esse conhecimento do Espiritismo também a gente vá adquirindo pouco a pouco. Porque às vezes a gente, né, sempre escuta aqui no centro que a gente tem que ser perfeito, que a gente está em busca, né, dessa perfeição, mas quando a gente não entende isso muito bem, isso causa muita angústia, né, causa muita ansiedade, porque a gente fica, nossa, gente, eu estou aprendendo, mas eu não tenho uma dificuldade de praticar tudo que eu estou aprendendo. E isso nos angustia, né? E muitas vezes a gente quer dar salto, a gente se atropela, querendo uma perfeição que a gente ainda não tem, que a gente ainda não alcançou. Então, a gente tem que entender que a lei do progresso, ela é constante, né? Na mesma encarnação, de encarnação em encarnação, a gente vai melhorando, vai aprendendo. Quem sabe a gente já passou por esse conhecimento aqui, hoje está de novo estudando, tendo a oportunidade de estudar, para a gente se aprimorar, né? Para a gente adquirir essa experiência que é necessária e esses conhecimentos. Porque a gente sabe que na nossa caminhada a gente vai se desenvolver intelectualmente e principalmente moralmente. Mas isso também é gradativo. Não significa que a gente, não, eu não estou praticando, não, mas eu já estou tendo conhecimento. Né? Essa encarnação pode ser que eu fique só nesse conhecimento e tenha dificuldade ainda da prática. Mas o que eu estou adquirindo, o esforço que eu estou fazendo, claro, isso é levado em conta. E numa outra encarnação, a gente vai colocar isso em prática. A gente vai ter esse conhecimento adquirido e vai se desenvolver para colocar em prática. Então, né, a gente tem que ter calma também com o nosso processo de aprendizado. Entender que é um processo. Falar, olha, eu tenho facilidade para lidar com isso, mas tenho uma extrema dificuldade em deixar de ser ciumenta, em deixar de ser orgulhosa, vaidosa. Aí vai uma infinidade aí de paixões que a gente conhece bem. Mas é devagar que a gente vai, né, adquirindo isso aí.
Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre o qual se encaram esses fenômenos estranhos, cada um deles compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surge e cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Compreendendo também que essa modificação não pode verificar-se a não ser no sentido do bem. Então, a gente vai vendo isso aqui, né? E aí a gente continua aqui, ó. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas, né? Isso é gradativo, é como eu falei, acontece com a gente. Então, a gente querer também que o mundo vai ser espírita, todo mundo vai ter que... Não, isso não vai acontecer. Nós estamos num planeta onde há diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade de culturas, né? Num planeta como o nosso. Olha quanta diversidade, quantos povos, quantas línguas diferentes, é muita diversidade. Então a gente acha, vamos viver sobre o espiritismo vai dominar. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que as leis naturais, as leis divinas que o espiritismo veio trazer, que também não são novidades, que sempre existiram, simplesmente os espíritos vieram e Kardec organizou tudo isso para que a gente tivesse acesso de uma forma didática, de uma forma acessível, que a gente pudesse estudar. Mas não foi a doutrina espírita que criou a reencarnação, não. Por exemplo, sempre foi um processo que existiu, né? Um mecanismo que Deus, que é infinito, é uma inteligência suprema, né? Infinito na sua bondade, na sua justiça, criou para que nós fôssemos nos desenvolvendo, para que nós fôssemos progredindo. Então, não foi o espiritismo que criou, não. Né? Os espíritos vieram trazer ali, organizar esse conhecimento, pluralidade dos mundos habitados. Não foi só depois de 1857, né, que os mundos, os planetas foram habitados. Não, sempre foram. É que a gente não tinha acesso a esse conhecimento. Né? A comunicabilidade com os espíritos não foi a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que surgiu a comunicação. Não, essa comunicação ela sempre existiu. O que já acontece hoje é que a ciência está aí mostrando, está aí buscando, pesquisando e trazendo essas revelações. É o papel da ciência. E estão indo ao encontro do que trouxeram os espíritos para nós. Não há nenhuma contradição. O espiritismo, não. Só houve uma reunião dessas leis, do que estava espaço, e foi colocado de uma forma didática para nós, humanidade, termos acesso a esse conhecimento. Né? Não criamos nada. Sempre existiu, são leis divinas. Então, o homem, através da ciência, através da busca, das pesquisas, vai ao encontro, vai chegar à conclusão da reencarnação, da existência do espírito, da imortalidade desse espírito. A gente já vê aí, né? Já temos muito avanço aí no campo científico falando sobre isso. Né? Mas tem ainda pessoas que, não, isso é tudo uma magia, isso não existe, mas... Né, a hora que isso aí for provado, como a gente já é histórico também, quantas vezes, quantas verdades científicas foram tidas como loucuras e depois, com o tempo, foram comprovadas que eram verdades. Então, isso vai acontecer com a doutrina espírita. Então, não é de uma hora para outra, nem com a gente. Né? Não basta a gente conhecer a doutrina. Na terça-feira, a gente estava falando aqui da situação que os espíritos, às vezes, ficam após o desencarne, de não saber o que acontece. E nós que temos o conhecimento espírita, pode nos ajudar? Pode, claro que pode. Né? Se hoje a gente já estuda, já sabe qual vai ser a nossa situação futura, no plano espiritual, quando nós desencarnarmos, isso não é garantia de nada. Né? Não tenhamos essa ilusão, não, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu estudei. Então, assim... Quando a gente desencarnar, vai chegar, não, já estou lúcida, já, vamos, o que tem aí, qual o trabalho que tem, o que a gente tem que fazer? Que não é assim. Porque não basta ter o conhecimento.
E a transformação desse conhecimento em sabedoria? Para a gente ter essa paz. Será que quando a gente desencarnar, a gente não vai ficar... A gente pode entender até que a gente desencarnou. Mas será que a gente não vai ficar apegado? Apego material, apego emocional, querendo saber o que está acontecendo aqui com os parentes, com o filho, o que é que fez, o que está acontecendo? Ou será que não? A diferença, os espíritos dizem, é a paz de consciência, de ter feito tudo o que a gente podia, e a prática do bem. Isso é o que dá paz ao espírito, independente se ele for espírito, se ele conhecer ou não a reencarnação, porque conhecer isso não basta. Às vezes uma pessoa que não tem nenhuma religião, um ateu, um materialista, ele vai estar numa situação muito melhor do que a nossa. Que ele foi um homem de bem, ele fez tudo que ele podia, e a gente, com todo o nosso conhecimento, vai ficar perdido. Né? Então, é a transformação desse conhecimento. Então, não é, né, num passe de mágicas, né, que a coisa se dá. A ação, né, dessas ideias, das ideias espíritas, não é certamente a mesma, nem no mesmo grau, em todos os que as professam. Mas qualquer que seja o seu resultado, mesmo fraco, representa sempre uma melhora. Mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso é o que decorre da simples observação dos fatos. Mas, entre os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem alguma coisa mais do que os fenômenos, mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro e o mais geral é o de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Disto resulta, para ele, o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo pela morte, longe disso, porque o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro. Mas uma indiferença que lhe faz aceitar sem queixas, nem pesar, uma morte inevitável como uma coisa antes feliz do que lhe sobrevirá. Então, assim, mesmo que as pessoas, né, que os adeptos do espiritismo fiquem aí atrelados a essa parte científica, filosófica, já há um grande proveito nisso. Porque nós entendermos que já há alguma coisa, né, além dessa matéria, que nós podemos nos comunicar com os nossos queridos que já se foram, né, é entender isso. Não que nós vamos desejar a morte, não, mas nós vamos compreender o que é a morte. Ela é um processo que todos nós vamos passar. Né? É a destruição, seja pela velhice, pelo acidente, pela doença, não importa. De alguma maneira, em algum momento, esse veículo, o nosso corpo, ele vai ser destruído. Não destruído, transformado, porque na natureza nada é perdido. Né? Os elementos que compõem esse corpo vão aí voltar para o laboratório da natureza. E vão continuar aí formando outros corpos materiais. E nós vamos seguir. Né? Não há uma interrupção. A morte, ela é só esse processo. Então, isso já nos ajuda. Porque nós sentimos, claro, saudade dos que foram. Claro, nós não somos indiferentes, nós não estamos desejando a morte porque a gente quer se livrar daqui. Não, não é isso. Mas é uma outra compreensão. Né? É um ponto de vista, como disse a Cris na semana passada. Né? É um ponto de vista diferente que a doutrina espírita nos propõe. Né? Entendendo tudo o que se passa. Então, isso já é muito importante, né? Da gente entender. O segundo efeito, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face das vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância e o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, e daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretendia ganhar. A certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz,
a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros proporcionam ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundidades. O terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios. Mas é necessário dizê-lo, o princípio do egoísmo e tudo o que dele decorre são o que de há mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difíceis de se desenraizar. Podemos fazer sacrifícios voluntários, contanto que nada custem e, sobretudo, que não nos privem de nada. Né? A gente gosta, né, de fazer o bem, mas o que eu vou ganhar em troca? Né? A gente ainda tem essa tendência. Né? O dinheiro exerce ainda sobre a maioria dos homens uma atração irresistível. E bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias pessoas. Assim, a abnegação de si mesmo é o sinal do mais eminente progresso. Nós ainda não estamos lá, com certeza. Como nós somos apegados às nossas ideias, às nossas emoções, né, às nossas coisas materiais. Porque quando a gente fala em apego, a gente pensa só no apego material. Não, mas há muitos apegos que a gente tem. Né, e nos quais a gente tem que trabalhar para desapegar, né, do material e também de sentimentos. Quanto nós somos apegados, às vezes, às nossas mágoas, às nossas certezas. Nós somos muito apegados a isso. Né? A hábitos. Como é difícil a gente mudar. Né? Qualquer hábito. É difícil mudar, sim, porque aquilo está bom, a gente está convivendo com aquilo ali, a gente está acostumado com aquilo ali. Né? Então, quando a gente, pela vida, é convidado a mudar, a ver as coisas de uma outra forma, nos causa um desconforto, nos tira um pouco do nosso equilíbrio, mas é necessário para que a gente aprenda, né? E aí, para a gente terminar aqui, vou ler só o finalzinho aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso, da parábola do semeador, né? Para a gente refletir aí que espécie de terreno nós estamos sendo, né? Vamos lá, ó. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. E aí vem aqui
né, a explicação dos espíritos sobre essa parábola, né, que eu acabei de ler. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? É o primeiro que a gente leu lá na conclusão do Livro dos Espíritos, que só se interessam por fenômenos materiais, pela parte científica, mas não toca, né, não toca o sentimento, não toca a moral. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessa quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, né? Vai dizer, vamos ser honestos, ninguém aqui já experimentou essa sensação, falou, gente, ou pensou isso, está aqui assistindo, fulano tinha que estar aqui, né? Ai, a pessoa tinha que estar aqui ouvindo isso que ela está falando, que ele está falando. Mas quem está ouvindo é quem tem que estar aqui. Às vezes o outro não quer, né? Às vezes o outro não quer ouvir, mas fulano tinha que estar ouvindo, eu vou levar essa palestra para fulano, todo mundo, né? Mas tem que aplicar na gente mesmo, né? Aqueles, finalmente, para as quais essas instruções são como uma semente que cai em terra boa e dá frutos, né? Então, eu quis trazer essa reflexão na noite de hoje para a gente avaliar, né, que tipo de terreno nós estamos sendo, né? O que esse conhecimento espírita está fazendo com que essa semente, né, com que as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência floresçam? O que a gente está fazendo com isso? A gente está usando? A gente, pelo menos, está se esforçando por praticar? Porque praticar tudo agora aqui, a gente sabe que não vai ser possível, né? Vamos fazer o que é possível, né? É como a frase que eu gosto muito, que a minha psicóloga falou para mim, é o que tem para hoje, né? A gente tem que pensar, é o que tem para hoje. Bom, o que eu posso melhorar hoje? Né? Porque a gente fica pensando, às vezes, lá na frente. Não, é agora. O presente é que importa. O que o dia de hoje nos traz? Qual é o aprendizado? Qual é o esforço? É hoje, é o dia de hoje que é importante. Porque a nossa condição futura vai depender do presente, de como nós estamos usando esse conhecimento, usando tudo isso, compreendendo tudo isso, para evoluir. Talvez a gente só esteja aqui nessa encarnação para aprender, para ter esse conhecimento, para ter contato. E, quem sabe, numa próxima oportunidade, quando essas ideias estiverem mais amadurecidas em nós, no nosso espírito, aí sim a gente vai colocar em prática, né? Então, que a gente tenha amor com a gente mesmo, que a gente tenha paciência com o nosso processo de crescimento, sem querer nos atropelar e ficar nessa ansiedade que vai nos dificultar, né, o entendimento de tudo isso. Então, que a gente se esforce para trabalhar, né, esse terreno íntimo, esse terreno que nós somos, para que essa semente maravilhosa do Espiritismo possa dar bons frutos em nós, né? Muito boa noite e até a próxima. Agora, nosso irmão Washington. Bom, Valéria até já anunciou, né? Então, agora o Washington vai falar sobre a vida é curta. Boa noite a todos. Nessa noite maravilhosa, aquecida e quente, e nossos pensamentos vibrando de tanta informação que a doutrina espírita nos traz a cada oportunidade, e de encontro estamos nós, sempre procurando entender e compreender cada vez mais e melhor, para que possamos entronizar essas informações e refleti-las, se realmente vale a pena ou se não vale, ou se merece de nós a atenção, o carinho e a prática diária no dia a dia. A vida é curta e longa é a perfeição. Nós temos que lidar com isso, né? Pode, numa única vida, a gente desenvolver todo o entendimento, nos esclarecer a razão, fortificar a nossa consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria em uma única vida? Nós vimos que nós temos uma dificuldade imensa, porque nós temos a tendência de ter o controle e de fazer as escolhas,
pela oportunidade que o Mestre nos dá, que Deus nos dá, o livre-arbítrio, e é tão difícil, porque tudo está em movimento. E na maioria das vezes, sempre nesse movimento, porque nós estamos em processo de perfeição, está em desequilíbrio, porque nós estamos aprendendo, mas sempre queremos ter o controle. Mas do que realmente nós temos o controle e o que não temos o controle? Nisso nós estamos cada vez mais tentando entender e compreender até onde vai a nossa capacidade, o nosso domínio. E como anda a nossa capacidade de escolha, de entendimento sobre tudo isso. E nesse processo, nós temos que perguntar. Apesar dessa nossa existência, dessa nossa vida atual, tão turbinada, né, de tantas informações, tantas atividades que nós temos, tantas coisas a nos distrair a atenção e a atrair o nosso interesse, o nosso foco, muitas vezes nós nos perdemos e temos que retornar a essa reflexão, a esse entendimento. Quem somos nós? Nós não somos o coração que bate de forma automática em nosso peito. Nós não somos os 85, mais ou menos em média, bilhões de neurônios a fazerem mais de 10 milhões de conexões, de informações simultaneamente. Nós não somos só isso, nós não somos essa circulação, nós não somos o pulmão, nós não somos os órgãos organizados nesse corpo que nós estamos utilizando como instrumento e tendo como fronteira a epiderme, que dependendo da região, do local, tem uma cor mais amarelada, uma cor negra, uma cor branca e assim vai. Mas todos nós somos o quê? E a doutrina espírita, lá no item, na questão 26, Kardec faz essa pergunta e vê: que é o espírito? Princípio inteligente da criação. Inteligente da criação. Aí avançamos mais um pouco, vamos na questão 76 do Livro dos Espíritos. Está aqui: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Já começa uma diferença nossa e muito grande. Apesar de entendermos que nós temos uma alma nesse corpo, habita uma alma, desenvolve-se uma alma, essa alma, ela pode desenvolver, ela povoa o universo fora do mundo material. Já há uma separação, que nós não somos o corpo com o qual nos utilizamos como instrumento de desenvolvimento, de vivência, de experiência, de relação com o outro. Nós não somos pura e simplesmente João, José, Maria, o nome que nós recebemos de nossos pais ao adentrarmos nessa existência ao qual nós estamos aqui agora, saboreando, vivenciando, dependendo da perspectiva de cada um de nós, né, daquilo que nos mais vem aos nossos sentimentos, às nossas percepções. Não somos só um nome dado, recebido por alguém. Nós somos um ser inteligente e que povoa o universo. E cada um de nós não estamos atrelados, fixados a esse corpo. Não somos o corpo, estamos no corpo. E isso é importante no nosso entendimento, porque seria um desperdício em uma única existência, ao qual nós vemos que é muito difícil. Todos nós temos projetos para a vida, estamos desenvolvendo. É estudar, é construir e formar uma família, ter uma casa, poder viajar. E tudo isso demanda de nós o quê? Planejamento, tempo, atenção, relação com o outro, esforço, trabalho. Isso leva tempo, horas do nosso mundo aqui. Imagine o ser inteligente da criação, o espírito, cuja perfeição é longa no processo, em uma única existência. Quantas horas, quanto tempo ele precisaria para isso, tudo isso? Observando nós que a perfeição que nós temos, ela será sempre relativa, porque Deus está sempre criando, o universo está sempre em desenvolvimento, e a nossa capacidade, ela é enorme. Nós observamos isso ao nosso nascimento. No nosso nascimento nós não sabíamos falar, andar, caminhar, pensar, redarguir os nossos pais, dialogar. Mas com o passar do tempo, aprendendo, desenvolvendo, nós temos a relação, começamos a utilizar a nossa capacidade de pensar, de agir, a nossa inteligência. E muito diferente do que podemos pensar, essa nossa capacidade, ela não é herdada. Ela não vem da genética dos nossos pais. Ela não vem como herança,
ou como algo que possa tirar e implantar nesse ser que somos nós. Mas sim, depende da nossa individualidade. Esse desenvolvimento, esse progresso é individual e depende de quê? Do nosso trabalho, do nosso esforço. E isso nós sabemos bem pela nossa vida aqui. É pelo nosso esforço, pelo nosso suor, pela nossa atenção, pelo nosso sacrifício, pela nossa garra, nós conquistamos as coisas que nós queremos. Nós procuramos conquistar as coisas que façam, que venham fazer sentido em nossa vida, mesmo que às vezes sejam equivocadas, esse querer ter equivocado, mas dispendiou um esforço nosso, a nossa capacidade individual. E assim é o progresso do espírito. É desenvolver a sua capacidade, que não é dada por herança, nem de ordem genética, nem dada por alguém superior que vem, toma aqui, ó, você vai receber esse conhecimento como uma gotícula em nosso cérebro, na nossa cabeça, e pronto, a gente passa a ficar iluminado, a ver tudo, a entender tudo. Não, é o esforço nosso de cada dia, é diariamente, é percorrer cada caminho. Então o progresso é individual, não é um privilégio meu, dele ou deles, não. Todos nós temos essa capacidade, mas requer de nós o trabalho e o esforço. E na questão 166 de O Livro dos Espíritos, aí nós começamos a entender mais. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, que acaba de depurar-se, poderá melhorar? Como numa única existência, uma pessoa com 15 anos, com 20, um recém-nascido, venha a desencarnar, não pôde aprender tudo que podia aprender, não pôde vivenciar e ter relações com tudo que poderia vivenciar, como ele pode fazer, como ele pode obter isso? E diz, sofrendo a prova de uma nova existência. Mas como será essa nova existência? Será uma nova existência diferente. Não será uma existência com o mesmo material genético, o mesmo corpo ao qual o antigo que ele havia utilizado, porque aquele, no processo de morte, ele entra em outro processo de decomposição e se transforma. Não será com aquele, mas será uma nova existência, utilizando um outro corpo, uma outra formação, para poder interagir. Aí já começamos a entender, coisa que lá atrás, Nicodemos não entendeu. Ele correu para perguntar ao mestre, mestre, eu velho, já adulto, terei que entrar na barriga da minha mãe? Hoje nós já temos essa compreensão, esse entendimento, ao qual o Consolador Prometido veio nos trazer e nos clarear a mente sobre isso. Não é no mesmo corpo com o qual nós estamos habitando hoje, não, será um outro corpo físico, com estrutura, com capacidade, para podermos novamente emergir nesse corpo com as condições necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, para as nossas necessidades de relação, de percepção com o meio ambiente, com o meio familiar, com o meio interno nosso, de cada um de nós, nesse processo. E na pergunta 167, no Livro dos Espíritos, mais uma, qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Aí observamos essa vírgula. Por que essa vírgula? Que muitos acham que reencarnar de novo é expiação, é pagar. Não é pagar. Não é. Eu estou reencarnando, é meu karma. Não, nada de karma. Primeiro que a palavra karma, ela não é uma palavra que a doutrina espírita utiliza. Ela tem um outro sentido e significado na religião hindu. É um outro sentido. Aqui nós estamos falando de expiação e melhoramento. Porque na medida que nós temos uma nova oportunidade, uma nova existência, nós temos a missão e a prova de nós fortalecermos o conhecimento, desempenhar o nosso conhecimento e nos esclarecer. E nesse processo de esclarecer, iríamos expiar faltas, equívocos, erros, situações cometidas anteriormente com a qual nós precisamos restabelecer o equilíbrio para podermos avançar. E isso é importante, porque ele nos mostra que por mais que numa existência acertamos e erramos, mas sempre teremos a oportunidade de alguma coisa que não ficou bem resolvida, de resolver, de estabelecer. E isso para nós é muito importante, porque nós já temos essa experiência na nossa própria existência, a qual que nós estamos caminhando aqui agora. Quantas vezes nós precisamos de uma chance de estar novamente com uma pessoa,
ou estar novamente num ambiente, na natureza, e retificar alguma falta, alguma falha, algum equívoco que nós fizemos, ou seja, ter arrancado uma árvore, uma planta abruptamente de um lugar e deixar secar no sol, já que antes era tirar de um lugar e pôr em outro lugar, plantar em outro lugar, mas o tempo, as coisas não deixou e ficou lá. Olha, oportunidade perdida, mas temos a oportunidade de reparar isso, de trabalhar isso, e assim com as pessoas, nos nossos relacionamentos, nos nossos objetivos, naquele momento em que nós achamos que fracassamos, e que repercute muito, intimamente, na nossa alma, no nosso sentimento, nos trazendo um remorso, temos a oportunidade de novamente trabalhar isso, resolver, digerir essa questão e avançar. Porque nós temos esse processo, e esse processo de desenvolvimento e expiação, ele está em conjunto, não está separado. Numa existência, mesmo nós no processo de expiação, nós temos a capacidade também de ensinar, de passar coisas boas, porque cada um de nós tem coisas boas também a passar, a praticar, a entender. Nós temos virtudes e temos situações que não são virtuosas ainda, mas todos nós temos esse processo, essa capacidade de fazer isso. Então vemos essa nova oportunidade, esse novo reentrado no corpo físico, com uma oportunidade, uma justiça de Deus para com todos nós, para desenvolver. E nisso nós precisamos cada vez mais trabalhar e entender. Porque nós temos a capacidade, a memória, né? Uma coisa fantástica que nós temos é a memória. A capacidade de a gente fazer algo e mais à frente no tempo, lembrar daquilo que nós fizemos e repeti-lo. Ou de repeti-lo e também melhorar a forma de fazer. E também a forma de lembrar de situações dolorosas em nossa existência, situações felizes, com as quais nós fazemos várias conexões, através dos nossos sentidos, com percepções. Ou seja, uma música, um cheiro, um odor, uma situação, um contexto, tudo isso retrata um ponto em nossa memória e que desperta em nós vários conteúdos, várias situações, traz-nos novamente aquela imagem, aquela situação que estava se passando na nossa existência. Essa é a capacidade nossa da memória, de guardar essas informações, desenvolver o nosso conhecimento, de aprimorar e avançar. Mas no nível que nós nos encontramos, nós temos muita dificuldade em trabalhar isso, em saber essa memória, o que é interessante, o que é benéfico para nós armazenarmos e tratarmos, e o que é maléfico, porque nos torna como uma âncora naquele ponto, não deixando a gente avançar, progredir, e mais à frente trabalhar aquele contexto, mais à frente, a partir de amealhar mais recursos, fortificar e se esclarecer, trabalhar novamente, ter de novo aquela situação, aquele contexto e desenvolver aquilo de uma maneira legal. E nesse processo, nessa existência, nós temos essas situações ao qual nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar, porque faz parte do processo. E assim como dissemos, vou reencarnar, mas eu não me lembro de nada que eu fiz, que eu fui. O importante não é lembrarmos dos detalhes, o que eu fui, que título eu tinha, qual era a minha genética, qual era o meu nome, a quem eu fiz, seja o bem ou seja o mal, aonde eu habitei. O importante, isso não é importante, o importante é o jeito que nós somos, como nós fazemos, como nós relacionamos com as coisas. Isso é importante, porque isso, no processo das reencarnações, ele não se perde, ele não adormece, ele está vivo e latente. Mas os detalhes, mínimos detalhes, esses estão ali adormecidos. Mas não tão bem, não muito adormecido, porque nós, numa existência, nós nos emancipamos. À noite, no sono, quando o corpo está ali em repouso, a reabastecer as energias, ao cérebro trabalhar, fazer a faxina cerebral para poder, as recordações, o conhecimento está todo ali ativo no dia seguinte, o espírito está emancipado, está no mundo espiritual. E está em contato com as suas ideias, com os seus pensamentos, com as suas vivências e com aqueles com as quais teve contato. Então não está nada perdido, não está nada estanque. Cada existência, ela é solidária, ela é um conjunto, é uma continuidade daquilo que cada um de nós vamos aprimorando no nosso dia a dia. Então observamos que nós somos uma individualidade, mas que o nosso esforço, o nosso trabalho, ele não se perde nas mais variadas existências com as quais nós reentramos nesse corpo físico, nesse corpo material, tão necessário
para o nosso aprimoramento, para o nosso reforço, para nos mexermos e movermos, aonde nós estamos nesse estágio, agora, em um mundo de provas e expiações, onde a dor campeia para todos os lados, mas que existem pontos, focos de alegria, de felicidade, de equilíbrio e de esforço de todos aqueles que anteriormente não tinham esse conhecimento, essa percepção da vida, da existência, da sua capacidade, e hoje têm, e que passam esse conhecimento, passam essa informação através da prática, do entendimento, através do consolo, do esforço e de estar junto ali trabalhando nesse processo. Há também aqueles que dizem que a pluralidade da existência enfraquece os laços familiares. Pelo contrário, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Ora, todos nós, na nossa caminhada evolutiva, na nossa existência, nós temos seres que nos são afins, seres que nós temos relação, e isso cria uma afinidade, cria uma empatia, essa vivência. E com a morte do corpo, não se perde isso que se trabalhou, isso que se foi construído, porque é imperecível. E ao retornarmos, ao estarmos no mundo espiritual, lá está a nossa família espiritual, onde lá não tem o título, é pai, é mãe, é avó, é primo, é amigo, é conhecido. Porque aqui nós temos essas regras pelo contexto da nossa existência física, mas no mundo espiritual estamos ligados pela afeição, pela simpatia, pelos interesses semelhantes, é que nos faz uma comunhão. E isso faz não num espaço circunscrito, numa região, mas todos aqueles que estão, ao qual nós tivemos contato nas nossas mais variadas existências espirituais. E alguns reencarnam conosco junto, num compromisso, no entendimento, no restabelecimento, no fortalecimento de algumas situações que precisam ser vivenciadas novamente. E tantas outras oportunidades que temos. Aí observamos que se tivermos 100, 200, 500, seja lá quantas encarnações que já temos e teremos à frente, quantos familiares teremos? Mas não familiares do corpo, familiares da genética, familiares do nome, do título, do grau, não, pela simpatia, pela afeição, pelo amor, porque todos nós já sabemos disso muito bem, somos filhos de Deus, de um Criador, e um Criador cria todos os seus filhos, então somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Mas cabe a nós, nesse processo de evolução, que evolução por si só é um processo que a gente usa aqui, que as coisas evoluem, mas é de progresso, uma evolução com progresso. Com progresso de quem? De nós, de cada um. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu estou sendo hoje. Porque o progresso, ele é individual, ele não é comparável ao outro, mas sim comparável a cada um de nós. E isso faz uma enorme diferença para nosso crescimento. Porque isso traz para nós a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade, cada vez mais, de entender e compreender. E nesse universo maravilhoso que está aí, todos nós somos espíritos e povoamos o universo. E aí observamos que não somos espíritos da Terra, de um corpo físico, não. Nós somos espíritos utilizando esse planeta como um recurso de aprimoramento. Estamos utilizando esse corpo físico como uma ferramenta de entendimento, aperfeiçoamento, de criação de relação com o outro, com o próximo e com o meio ambiente ao qual nós estamos inseridos e que nos faz muito bem. O meio ambiente ao qual nós estamos inseridos, a natureza, a harmonia que existe em tudo, não faz só bem para esse corpo físico que nós temos aqui, para ser tratado, para um remédio, para um chá ou alguma coisa assim parecida. Não, não só isso, mas também para a nossa sensação, para a nossa percepção, para o nosso alívio. Ao caminharmos em um parque, onde que existe muito verde, pássaros cantando, sentindo a natureza, o nosso nível de batimento cardíaco baixa. Consome energia equilibrada. Sentimos uma sensação boa, um equilíbrio. Assim como na noite, num lugar distante, onde que não existe essa luz artificial das grandes cidades, ao olhar as estrelas, a lua, o céu, ver isso tudo, nós sentimos a imensidão. O quanto nós somos pequenos, mas o quanto nós somos grandes por poder
olhar, perceber isso tudo que existe nesse universo. Mas se ficarmos em contato com as coisas que são materiais, que são artificiais, não nos traz uma sensação, uma percepção. Não nos traz um bem-estar no contato direto com as coisas artificiais, materiais. Porque não é da natureza, não é da harmonia, não é um meio interessante ao qual nos habitar. E nesse processo de crescimento, nós estamos nos aperfeiçoando, entendendo cada vez mais o que é útil e necessário para o nosso avançar, o que é o supérfluo e o que é necessário. Como podemos cuidar do corpo e do espírito? Com entendimento, com compreensão, sabendo dosar a cada coisa a sua medida certa. Porque assim como o veneno, o remédio também, dependendo da sua dosagem, da sua quantidade, ele pode se transformar em um veneno. Achando que está cuidando, tratando, não está cuidando e tratando, está prejudicando. E cabe a nós, da nossa capacidade de entendimento, de bom senso e de despertar de quem somos nós, utilizarmos esses recursos de maneira mais sábia, mais completa e harmônica. E para isso, nós precisamos sim de várias oportunidades. De várias oportunidades para podermos crescer, progredir. E entendendo cada vez mais que a felicidade, ela não se encontra na Terra, não se encontra no planeta ao qual nós estamos hoje, aqui, existindo e vivendo. A felicidade não se encontra aqui, mas a felicidade ela está no ser, na sua capacidade de ver e entender as coisas, de estar sentindo uma dor ou sentindo uma alegria, mas como percebe isso? Como se transforma e trabalha isso dentro de si? Entendendo o que aquilo pode lhe causar de benefício, o que aquilo lhe faz crescer, entender que precisa se esforçar mais, que precisa dar um pouco mais de atenção, que precisa melhorar mais a sua estratégia de vida, que não deva ser engessada, aparedada com uma coisa única e só. Assim eu nasci, desse jeito eu faço, e assim eu vou fazer dos 8 ou 80. Não. Nós temos que crescer, desenvolver, aprimorar, porque tudo no universo está em desenvolvimento. E isso nos dá uma sensação de desequilíbrio. E nós temos que entender, não é desequilíbrio, é movimento, é desenvolvimento. E para isso nós precisamos também acompanhar esse desenvolvimento para não ficarmos tão distantes, tão distanciados desse movimento, dessa revolução que está acontecendo. E a nossa percepção que deva ser tratada, a nossa atenção, o nosso foco nas coisas que realmente fazem sentido à nossa vida, dão importância à nossa vida como um ser. Não um ser de uma vida só, não um ser da terra, mas um ser espiritual, que tem existência, vida própria e individualidade, independente do corpo material ao qual se está utilizando agora. Que por maior deficiência que ele possa aparecer e nos trazer, nós podemos superar, mesmo com a sua deficiência, mas não podemos superar a nossa inquietude, a nossa passividade, a nossa incapacidade de ver em nós um potencial divino, de trabalhar, de se esforçar e de aprimorar. E isso nós podemos observar e ver na nossa vida e na existência. Quantas pessoas deficientes físicas, do corpo físico, mas com uma capacidade imprescindível, uma superação imprescindível, interessante de ser estudada e analisada. Como pode aquela pessoa fazer isso? Ela não tem um membro, tem aquela deficiência e ela faz isso, meu Deus, e eu tenho isso tudo e não faço tanto. Nós não fazemos o tanto porque nós estamos num nível de percepção diferente. Mas podemos fazer sempre mais e de acordo com o contexto, com a organização com a qual nós estamos encarnados para realizar, que cada um de nós temos nosso processo de desenvolvimento, de aprimoramento e expiação para crescer nesse entendimento. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais entender e estudar a doutrina espírita e voltar a esse assunto em nosso dia a dia, reencarnação, pluralidade das existências. É quem somos, nós, espíritos fadados à perfeição e com oportunidade de crescimento para todos nós. Uma boa noite a todos.